Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo, participação extra da nossa Mônica em pleno sábado, porque não foi uma sexta como qualquer outra. Foram descobertas uma atrás da outra, né, Mônica? De fazer cair o queixo desse escândalo envolvendo as joias, objetos que deveriam pertencer ao Estado brasileiro, deveriam não, pertencem ao Estado brasileiro, mas foram tungadas para serem vendidas lá fora, em leilões, para compradores individuais, uma chinelagem como nunca havia sido vista, envolvendo inclusive general de 4 estrelas. É aquilo que os gringos chamam de plot twist, né, Mônica? Aquela reviravolta na trama, e parece que vai ser a primeira de muitas. O que se apurou de novo pra gente, Mônica? Bom dia pra você. Megali, eu acho que é o seguinte, toda vez que você... Quer dizer, você são várias investigações, 5 investigações, até na sentença, no despacho do Alexandre de Moraes, em que ele determina as buscas, as apreensões, tudo, eu tive acesso a ela, como vários jornalistas tiveram também, você vê que são 5 investigações, Megali, e elas todas voltadas para aquele mesmo núcleo de assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então você percebe, quer dizer, que é dali que vai sair muita coisa, porque justamente era um núcleo próximo, um núcleo duro, vamos dizer assim, do bolsonarismo, núcleo próximo mesmo, né, que cuidava de todos os aspectos pessoais da vida do ex-presidente da República. Então é óbvio que a partir dali, tendo irregularidades, você vai encontrar. Tendo envolvimento do Bolsonaro, você vai chegar ao Bolsonaro. E é isso que parece claro, né? A determinação da Polícia Federal de fazer um cerco e chegar ao ex-presidente da República. Eu acho que isso já está claro, ninguém mais tem dúvida, a ponto de a PF ontem ter pedido a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente da República. Agora, de todas as investigações, quer dizer, essa é a que está chegando mais perto de uma questão de desvio de recursos públicos, né? E isso talvez explique muito o silêncio do Bolsonaro por 12 horas, né? A defesa dele, quer dizer, ontem todo mundo tentando falar com as pessoas que cuidam da defesa, não apenas a defesa jurídica, mas a defesa de imagem do ex-presidente da República, e a resposta não vinha. Então o silêncio, muitas vezes, o Megali, ele fala mais, né? Ele faz mais barulho do que muitas palavras. E o silêncio ontem do ex-presidente, durante esse tempo todo, foi, vamos dizer assim, ensurdecedor, ou seja, revelador da dificuldade que ele está tendo de explicar toda essa trama que envolve valores muito grandes, né, que foram por causa da venda das joias no exterior, e para onde foi o dinheiro dessa venda, né? Então o ex-presidente está aí depois de muito tempo, fez uma nota até, eu acho que fora dos padrões dele, ele sempre se defende de uma maneira muito mais enfática, né? Mas uma defesa, assim, uma nota seca, dizendo que ele colocava os sigilos à disposição. Ele não precisa colocar os sigilos à disposição porque a Polícia Federal, se a Justiça der, vai ter acesso a tudo, né? De forma completa. Então é isso, veja assim, pela primeira vez, o ex-presidente um pouco mais acuado, né? Se você se lembra na questão dos cartões de vacina, que envolvem as mesmas figuras, algumas das mesmas figuras, o tenente-coronel Mauro Cid em todas, ele foi diretamente, falou, né, com os jornalistas, ele falou, olha, eu não me vacinei, eu sempre falei que não me vacinei, eu nunca escondi que eu não me vacinei, o que eu faria com um cartão de vacina? Por que isso me beneficiaria se eu sou o primeiro a dizer que não me vacinei e não vou me vacinar? Então, se alguém fez alguma besteira, problema é dessas pessoas. Dessa vez o discurso foi um pouco diferente, né, Megali? Não sei se você teve a mesma impressão. Eu eu me lembro de quando a imprensa publicou a história do porteiro do condomínio, lembra, Mônica? Envolvendo... Sim. Né? Em que ele ficou furioso, segurando lá um exemplar da Folha. Canalhas! Gritava, xingava, soltava perdigoto. E dessa vez uma manifestação discreta, via nota, nada nas redes sociais, nada aos apoiadores. Agora, fica difícil, né? Porque como é que a pessoa vai falar que não sabia? Pô, mas tava lá. Olha só, tem até uma coisa curiosa. É claro, nós somos rádio e a gente também tá no visual, né? Aqui no vídeo. E não são todos que vão poder ver, mas tem aqui, por exemplo, na sentença, olha o quadrinho das investigações, Megali, quantas investigações tem, partindo de um inquérito mãe, né, e você tendo aí
todas essas investigações envolvendo o ex-presidente. Para cada uma delas, o ex-presidente sempre teve resposta, né? Que talvez não tão convincentes, mas ele respondia imediatamente pela crença que ele próprio parecia ter de que não estava envolvido naquilo. Então, a tentativa de golpe de Estado, né? Por mais que você tenha indícios e que seja evidente ali a movimentação, até dele mesmo, indo para frente de quartéis, fazendo discurso, chamando embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas. Por exemplo, eu quando entrevistei ele falou, isso daí eram velhinhas com Bíblia embaixo da mão, não teve tentativa de golpe nenhum, ele se defendia muito. Nesta questão das joias, né, parece que existe aí a sensação de que é um grupo mais acuado, né? Porque é aquela coisa, né, Mônica, ele até poderia... Vamos lá, vamos jogar a família Cid no fogo. Não tenho nada com isso, são velhos amigos que me traíram. Mas como é que ele vai explicar a participação do Vacef? Como é que ele vai explicar que foi o advogado dele que foi lá aos Estados Unidos desenrolar essa história toda? Então não tem muito para onde fugir, né? Não dá para alegar ignorância. Eles falam lá da Michelle Bolsonaro, eles falam em levar dinheiro para a mão do presidente. Por que duas pessoas tão próximas ao presidente organizariam um esquema desse sem a anuência do chefe? Veja bem, quando você tem, quer dizer, as joias, né? Você pega as joias, o Bolsonaro ganha joias, tem ciência de que ganhou joias, essas joias vão para um acervo dele, e depois elas são retiradas do país e são vendidas. Quer dizer, ou eles estavam roubando o acervo do presidente, essas pessoas estavam roubando o acervo do presidente da República, roubando o presidente e o acervo do presidente, ou o beneficiário foi o presidente, né? Pelas características do grupo, pela lealdade mostrada e demonstrada até agora, né? O tenente-coronel Mauro Cid está quieto e calado na prisão, ele poderia estar usando outros instrumentos para sair de lá, né? Muitas vezes, você se lembra que já houve delações no Brasil, inclusive falsas, né? Mas que permitiram as pessoas saírem da prisão. O Mauro Cid fica quieto, tá numa lealdade tremenda. Então, quer dizer, fica muito difícil o presidente dessa vez sair desse círculo, falar que ele não está dentro desse círculo, porque não é que simplesmente levaram as joias para o exterior e depois trouxeram de volta, fizeram uma confusão, são um bando de trapalhões. Não, levaram as joias para fora, venderam as joias, isso se transformou em dinheiro. E para onde foi esse dinheiro, né, Megali? Será que eles ficaram para eles? É isso que a polícia agora vai avançar. Mônica, aí você começa a falar, pode falar, desculpa. Agora, a manifestação das Forças Armadas, muito michuruca, né? Meio que tirando... Eu até lembrei, né, o Megali, que em outras ocasiões, né, você teve manifestações bem contundentes, né? Por exemplo, o general Vilas Boas, o que será que ele pensa disso tudo, né, Megali? Quando teve o julgamento do Lula no Supremo Tribunal Federal, ele foi muito enfático, você lembra, né, naquele tweet fatídico, né, que ele colocou aqui, assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social, à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Muito mais forte do que essa nota de agora, né, Megali? Eram muito mais voluntariosos, né? Quando enfim, o envolvido era outro. Agora, um vexame, né, Mônica? Não vai dar para ficar só nessa nota. Ou o Exército faz enfim, as Forças Armadas fazem aí uma terapia, ou uma limpa, ou enfim, a gente vai ter que ter alguma mudança no comportamento dessa gente, porque não é possível. É muita chinelagem. Um almirante, ministro de Minas e Energia, trazendo com ele uma muamba na mochila, o assessor dele trazendo o negócio na mochila. Um negócio que eles sabiam pertencer ao Estado. Um general que assume o Ministério da Saúde e fica recomendando remédio que não funciona, fazendo como é que chama isso? Curanderia, né? Sim, curandeirismo. Curandeirismo, mentindo, né? Agindo da pior maneira possível. Os outros lá e suas esposas fazendo convescote e tendo relações próximas com golpistas acampados em frente ao QG. Foi muita vergonha em pouco tempo, né? Foram muitas manchas na imagem que havia sido reconstruída, né?
das Forças Armadas, a gente hoje não tinha mais a imagem dos militares como aquele cara truculento, de óculos escuros, mandando calar a boca. Não, são pessoas técnicas, competentes, quando no serviço público demonstram um trabalho de excelência. E, enfim, 4 anos se passam e é isso? Era isso que a gente considerava o grande orgulho da nação? Um bando de golpistas, incompetentes, muambeiros. Não vai dar para ficar só naquela notinha, conta, né, Megali? Dinheiro vivo em conta? Eu acho, o dinheiro vivo nas mãos do pai do coronel Mauro Cid, que é um general de 4 estrelas, que sempre foi, né, todas as vezes que tinha matéria, reportagem com o tenente coronel Mauro Cid, o filho, né, que foi indicado pelo pai para trabalhar com o Bolsonaro, sempre se remetia, né, na defesa dele à memória, né, ao fato de ele ser filho de um general de 4 estrelas muito conceituado. Então é esse general que estava nos Estados Unidos vendendo joias do patrimônio público, né, pegando dinheiro em dólar vivo para depois, segundo os e-mails, entregar para o ex-presidente da República. Então, realmente são fatos, uma mancha de fato, né, e eu acho que mostra, quer dizer, como é necessário, né, Megali, as Forças Armadas ficarem longe do poder e cumprirem estritamente as missões que estão previstas para elas na Constituição brasileira. E não está previsto que elas vão governar, né? Não está previsto que elas vão decidir quem é o presidente da República, não está previsto que elas vão gerenciar políticas públicas, não está previsto nada disso, está prevista a defesa do país, né? De inimigos externos. Essa é a previsão para os militares na Constituição brasileira. Então, quando eles saem e extrapolam, né, está se vendo que eles saem sempre de uma maneira totalmente desastrada, né, Megali, para dizer o mínimo, né? O histórico não é bom, apesar de ser longo, né, na história do Brasil. Mas está aí uma ditadura que eles promoveram no país, e agora essa lambança, né, Megali, que alguns de seus integrantes, pelo menos, está sendo comprovada, né, sobre alguns de seus integrantes. E eu fico, sinceramente, fascinado com a figura desse tenente-coronel Mauro Cid. Melhor aluno da AMAN, sendo preparado, talhado para um dia, quem sabe, assumir o comando das Forças Armadas, né? O cara estava lá a caminho do topo da cadeia alimentar e troca tudo isso para se tornar um office boy de muambeiro, um despachante de malandro, falsificando o cartão de vacinação, tentando destravar a joia, vendendo reloginho, Rolex, comprando de volta a grana para cá. Que coisa. O que as suas fontes falam a respeito desse personagem, hein, Mônica? Porque aí agora há uma divisão no núcleo bolsonarista, né, Megali? Então, por exemplo, ontem foi curioso, porque a primeira pessoa com quem eu falei, mais próxima do ex-presidente da República, falou, o ex-presidente está cada dia, ele já não se espanta com mais nada, esse é um grupo totalmente desgastado, é um núcleo aí atrapalhado, só fazem atrapalhada, só fizeram besteira o tempo todo, só fizeram coisas pensando neles mesmos. Aí, conforme as coisas foram surgindo, o discurso foi mudando para quê? Para o silêncio, né? Porque, de fato, né, tudo indica que há um envolvimento do ex-presidente da República de acordo com a Polícia Federal, né? O presidente estava no avião, né? Esse foi um avião da Força Aérea Brasileira, Megali, que transportou essas joias para fora, né? Elas foram vendidas, o dinheiro estava lá para ser trazido para o próprio ex-presidente. Então aí o silêncio passou a imperar, né? Mas sempre se falou nesse núcleo próximo do ex-presidente que o coronel era honestíssimo, que tem uma família maravilhosa, que o pai é maravilhoso, que a família, a mulher e os filhos são maravilhosos, que é de uma honestidade ímpar. Isso era o discurso anterior a esse escândalo aqui, tá? Estou te falando do antes. E ontem, aí ele já entrou pro grupo dos Trapalhões, né? E agora vamos ver para onde vai a narrativa, né? Os comentários sobre o tenente-coronel Mauro Cid. Agora é aquela coisa, né, o Megali? Ele pode até, eu não acredito de forma alguma que ele faça uma delação premiada ou algo parecido, mas poderia até fazer. Mas isso não o livra das responsabilidades,
né, de ir com a farda, né, inclusive quando ele foi na CPI ele fez questão de ir de farda, isso não o livra, nem o livrará das responsabilidades que ele tem sobre diversos fatos absurdos e criminosos, né, como, por exemplo, falsificar cartões de vacinas, né, e colocar em dúvida, em xeque, a credibilidade de todo o sistema de registro de vacinação no Brasil, que deveria ser um sistema, quer dizer, totalmente blindado contra fraudes. Ele foi lá e fraudou, né, fraudou do alto de seu cargo, né, de sua sala no Palácio do Planalto, do governo brasileiro. Então, tá bem encrencado o coronel, agora o seu pai, e o próximo passo que a polícia pretende dar, ninguém tem dúvida, é em direção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a comprovar a participação dele nessa história, Megali. Eu também não acreditava, só para encerrar, também não acreditava não na delação premiada, até ontem. Agora entrou papai na jogada, sei lá, viu, Mônica? Cada um sabe aí como é que essa relação pega fundo ali no escurinho do divã, né? Sim. Vamos ver, tudo é possível, né? Enfim, são novos elementos aí nessa história tão maluca. Ô, Mônica, um prazer tê-la aos sábados, viu? Vamos transformar isso num hábito? Será? Vamos ver. Beijão, Mônica, até segunda. Beijo, tchau, tchau.